Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre mais um livro que eu li. Sabe quando a gente fica pensando assim, se vai falar sobre esse livro ou não? Como eu vou falar sobre esse livro? Eu estou falando sobre o incrível A Passagem Intensa dos Corpos, de Carlos de Brito e Mello. Incrível! Eu achei esse livro incrível. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas considerações para fazer para quem ainda não leu ou para quem terminou o livro, como aconteceu comigo, e correu para a internet tentar encontrar outras pessoas falando sobre esse livro. Bom, falando primeiramente com o primeiro bloco, aqueles que ainda não leram A Passagem Intensa dos Corpos. Eu cheguei nesse livro aqui por causa do autor. Eu queria, na verdade, ler um outro livro dele, mas na biblioteca, como pode ver, meu livro é da biblioteca. Na biblioteca que eu frequento não tinha outro livro e tinha esse, sem dúvida nenhuma. Eu falei, vou começar pela Passagem Intensa dos Corpos, que eu já tinha visto num vídeo da Gisele, ela comentando alguma coisa, vou deixar o link aqui embaixo, sobre esse livro. Eu até brinquei no Instagram no dia que eu li esse livro, que eu tinha passado uma grande parte do dia lendo livros infantis, historinhas super melosas, né, gracinhas e tal, e de repente eu fui e comecei a ler esse livro. Foi assim um choque, eu fiquei alguns minutos assim, meio que na dúvida se eu ia continuar a ler ou não. Por quê? Porque esse livro fala basicamente sobre morte. E não morte gracinha, não morte natural por doença, entendeu? Mas mortes acidentais ou causadas por assassinatos, acidentes, enfim. Mortes bem sanguinolentas, vamos dizer. Logo, o primeiro capítulo desse livro tem uma descrição bem dura, bem escancarada mesmo, a respeito de uma crucificação. Então eu já aviso aí, quem tem os estômagos mais fracos, não é para evitar o livro, de jeito nenhum, mas é para tomar esse cuidado, já ir preparado, tá num dia mais animadinho, assim e tal. Ele é um livro que fala o tempo todo sobre a morte, tá? Então, essas mortes violentas, essas mortes mais duras, mais cruéis, elas aparecem ao longo do livro todo. Eu não sei dizer pra vocês aqui se o tema desse livro é a morte. Eu vi uma entrevista do autor falando sobre a própria obra e eu não consegui enxergar muita coisa que ele falou sobre o livro. Eu enxerguei outras coisas que ele não relatou sobre a obra dele. Então, eu não sei, é isso que eu vou falar aqui, mas eu não sei até que ponto eu vou estar certa. Eu não sei também se existe um certo nesse livro, entendeu? Eu acho que a intenção dele é criar experiências e impressões diferentes, em pessoas diferentes e que vão ter momentos diferentes. Por isso que eu vim aqui falar sobre A Passagem Intensa dos Corpos, porque eu achei uma experiência de leitura tão diferente e com uma proposta tão inovadora, ousada, mas ao mesmo tempo muito pertinente, muito bem construída. Essa diferenciação de apresentação de uma narrativa, esse mistério com relação aos personagens, e aí eu já vou entrar a falar daqui a pouco, e ao mesmo tempo essa falta de conforto, essa falta de estabilidade, de segurança. Não existe isso nesse livro, né? Essa falta, essa ausência acaba gerando na gente uma necessidade de ir com o livro até o final. Não é um livro que você vai sentar e você vai ter todas as respostas e você vai entender tudo de cabo a rabo, vamos dizer assim. Mas eu não acredito que seja essa também a intenção do livro. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a história desse livro. Existe um narrador, tá? Esse narrador, a gente pode falar que ele é um fantasma, a gente pode falar que ele é a própria morte, a gente pode falar que ele é uma entidade, a gente pode colocar ele, inclusive, como apenas um narrador, tá? Alguém que escreve uma história, que conta uma história. Aparentemente, o narrador tem uma necessidade de contar pra gente essas mortes. Ao mesmo tempo, ele conta muito dele e da própria morte dele. Daí vem a ideia de que ele já é um narrador morto, né? Ele mesmo fala isso várias vezes no livro.
O nosso narrador dá de cara com uma morte que ele considera incompleta. E uma família convive com uma pessoa morta como se nada tivesse acontecendo. E o nosso narrador aí esbarra numa grande incoerência para ele esbarra numa grande problemática, porque ele não consegue concluir a sua atividade tão importante, tão necessária, que é fazer a passagem desses corpos. E existe uma coisa que eu achei muito importante nesse livro, que é o fato do narrador se descrever como uma grande língua, né? E ele só tem um instrumento na vida, a linguagem, as palavras. E contar as mortes, contar o que aconteceu com ele, contar o que ele vê, é a única maneira dele ser alguma coisa, dele representar alguma coisa. E aí eu acabei criando uma ideia pessoal minha, e agora eu já falo para quem já leu o livro, apesar que não vai atrapalhar de maneira alguma quem ainda não leu, tá? Fica tranquilo, não é spoiler que eu tô dando, eu estou falando um pouquinho da minha percepção a respeito de tudo que eu li aqui, mas não é spoiler, tá? Eu acredito que exista uma relação entre esse narrador e o escritor, aquele que usa também da linguagem e da palavra para ganhar vida, mas ele acaba dependendo, na verdade, dos personagens, das histórias que ele cria e do que ele chama aqui de restos. E existe uma discussão, eu acho, eu pelo menos senti isso, apesar do autor não falar sobre isso, tá? Mas eu senti essa discussão muito profunda ao longo do livro inteiro. Então aí quem já leu e quiser dizer depois pra mim se achou a mesma coisa, não sei. Quem ainda não leu já vai com essa ideia, de repente você vai trocar com outras, mas não é, fique tranquilo que não é nada que vai atrapalhar a leitura do texto, tá? Até porque esse texto tem, assim, infinitas possibilidades. Cada um que lê vai ter uma ideia diferente, vai ter uma vivência diferente. Mas eu já adianto, é um livro pouco comum nesse sentido, com uma narrativa que não esclarece, ela não traz muitas respostas, mas acaba nos envolvendo pela qualidade da escrita do Carlos, que é impressionante. Eu fiquei muito encantada com a maneira como ele descreve, até as cenas mais violentas, as coisas mais nojentas, as cenas mais esdrúxulas, assim, ele conta aquilo pra gente de uma maneira muito profunda, muito visceral, sabe? Muito cheia de emoção, cheia de sensações, mas sem perder nunca a coerência, tá? Dentro do texto, dentro dos personagens, enfim. Ele tem um trabalho narrativo muito interessante, mesmo dentro dessa bagunçona toda e dessa confusão que muitas vezes a gente se pega. Bom, obviamente a história tem muito mais coisa, tá? Esse pseudo-crime que ele acaba descobrindo, né? Uma família que mantém um morto que não é declarado como morto, não é enterrado, enfim. Essa história vai dar muito pano pra manga e o próprio narrador vai se envolver além do que ele queria com essa história, a história dele vai misturar com a história desse crime, enfim. Tudo isso faz uma tremenda de uma salada que resultou nesse livro A Passagem Tensa dos Corpos. Eu não sei se isso é uma característica minha como leitora, mas eu tenho sempre a necessidade de entender aonde eu estou no meio da narrativa, tá? Eu não preciso saber com clareza todos os fatos, todos os detalhezinhos, não precisa ficar o tempo inteiro me adiantando as coisas, não é isso. Mas eu gosto de saber pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, entendeu? E isso é uma coisa que, pra mim, me deixou em alguns momentos um pouco aflita, ansiosa para chegar logo no final e ver se ele dava uma resposta. Como eu fui percebendo que ele não ia me dar essa resposta, a própria narrativa para mim acabou ficando mais cansativa, mas foi um pouco mais por conta disso, por conta dessa aflição de querer entender. Quando o livro terminou, eu dei aquela respirada, eu pensei bem, eu falei, bom, Rita, isso aqui é uma experiência literária, isso aqui é um trabalho diferente, isso aqui é uma proposta diferente, não é uma história com começo, meio e fim, com personagens e um final feliz, tá? Não é. É uma experiência com a linguagem, como o próprio narrador acaba várias vezes insinuando pra gente, que a linguagem, a expressão verbal é um exercício de vida e de morte.
Então, imaginem que esse livro, essa história, é exatamente essa experiência de vida e de morte, de começo e de fim. Eu achei esse livro interessantíssimo, eu fiquei com muita vontade de ler de novo, eu acho que isso acontece com muita gente quando termina, ler de novo, poder usufruir agora com menos aflição, com menos ansiedade, com menos impacto por conta das cenas ruins, as cenas ruins não, mas as cenas mais fortes, as cenas mais violentas. E eu recomendo para todo mundo que está procurando uma experiência diferente, que é um livro desafiador, que é um livro incomum, alguma coisa que saia aí da rotina. Eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho do Carlos de Brito e Mello. Vou atrás do outro livro, que tem um nome imenso, eu não lembro agora. Eu vou atrás do outro livro. Mas olha, quem tiver oportunidade, tiver curiosidade, quiser conhecer essa obra, faça-o sem medo. Mas já vai avisado, você vai encontrar um livro aí diferente, uma experiência literária moderna, ousada. Eu acho muito bacana que escritores nacionais estejam se arriscando nesse ponto, né? Estejam transpondo barreiras de histórias que vão agradar a todo mundo, sabe? Eu gosto muito dessa ideia e eu gosto da ideia de eu mesma transpor, né, os limites do que eu considero confortável e gostoso na leitura. Esse livro aqui é muito rapidinho para ler, porque ele tem várias páginas, olha, que são curtinhas, o texto é curto. Deixa eu pegar aqui pra gente ver, ó. Em várias passagens a gente tem, ó, tá vendo? Tem passagens e páginas atrás de páginas em que a gente tem praticamente uma linha. Então é muito rápido para ser lido. E eu guardei um pedacinho aqui para ler para vocês sobre o narrador, que é o grande mistério. Eu achei o grande mistério desse livro, tá? Toda nota necrológica refere-se direta ou indiretamente a um elemento de minha serventia. Sou um excluído que produz discurso. A palavra é o único indício de minha presença. E é por meio dela que toda ação e toda matéria podem aqui se realizar. Corro porque anuncio que corro. Vejo porque digo que vejo. Sou aquilo que anuncio ser, conquanto me falte consistência e certeza. Se tenho dúvida ou se me equivoco, é porque a dúvida e o equívoco são também acontecimentos da linguagem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi uma resenha muito comum, né? Nem foi um comentário muito normal. Mas é realmente uma história diferente, uma história interessante e que eu acho que vale muito a pena como experiência de leitura. Tá bom? É isso. Eu volto para falar mais sobre os livros que eu li e até a próxima. Tchau, tchau!